Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. O trimestre presente que estamos estudando é o segundo trimestre do ano de 2023 e o nosso tema geral é Heróis da Fé, baseado em Hebreus no capítulo 11. Assim posto, a lição de hoje já é a de número 7 neste trimestre, com o título Samuel, sacerdote, profeta e juiz pela fé. E vamos entrar na nossa lição, tendo como texto áureo ainda o capítulo 11 e verso 32, quando se apresenta esta informação: que mais direi, diz o escritor, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefitá, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. E a lição de hoje, dentro deste texto, é justamente Samuel, que nós estaremos considerando. E a leitura bíblica em classe é no capítulo 3, verso 1 até o 21, e que eu proponho também uma diminuição, porque esta leitura poderá estar sendo feita depois no próprio desenvolvimento da lição. Então, somente uns versos propostos, como o primeiro que diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor Deus perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Ou seja, Deus parece não estar se manifestando por este tempo. Mas no verso 10 em frente, temos agora: então veio o Senhor Deus e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor Deus a Samuel: eis que aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão os ouvidos em ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Verso 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor Deus. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça, e o outro tanto, se me encobrires alguma palavra
de todas as palavras que te falou? Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele, Eli, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E ainda o verso 19 a 21, e crescia Samuel, e o seu Deus, o Senhor Deus era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor Deus. E continuou o Senhor Deus a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor Deus. Então observe que aqui temos em alguns versículos o contexto de toda esta história, um tempo em que estavam em Siló, o tabernáculo ali estava, mas os filhos de Eli estavam escandalizando toda a nação que vinha servir a Deus. E Eli não os repreendia com a devida severidade, considerando que agravavam, diante do povo, aquilo que deveriam ter como temor de Deus, e não. Havia totalmente irreverência da parte dos próprios sacerdotes, Ofni e Finéia. E Deus avisa ali que vai repreender isso, que não vai deixar isso ficar deste jeito. E Samuel agora é chamado por Deus para que por ele Deus comunique-se com Samuel e Samuel com o povo. E o assunto primeiro que Samuel recebe é a notícia de que Deus vai fazer algo extraordinário, sim, mas que vai impactar todos que ouvirem. E a repreensão para a casa de Levi acontecerá. E a partir daí, qualquer palavra que Samuel dizia para o povo era como palavra de Deus. E todos perceberam que as palavras de Samuel não caíam por terra. E Samuel passou a ser reconhecido como aquele que era agora constituído por Deus como profeta, ou seja, porta-voz de Deus entre os homens. E isso correu por toda a região, desde o sul do território de Israel até o extremo norte em Dan. Muito bem, para nós estudarmos essa lição, nós estamos usando o esboço assim apresentado e em tela, em que temos o costume de dividir o nosso assunto em 3 subtítulos. No trimestre, o assunto é Heróis da Fé. Na lição de agora, número 7, falamos de Samuel, sacerdote, profeta e juiz pela fé. E dentro da normalidade da obra de Deus é comum, no primeiro subtítulo temos Samuel é gerado em resposta à oração de Ana, assunto do primeiro capítulo de 1 Samuel, mostrando que, assim como outros casos, a mãe de Samuel foi a abertura de que Deus estava usando a mulher de fé Ana, trazendo depois o profeta Samuel, e todos esses como que um grupo de pessoas de fé, preparando a obra de Deus para a continuidade em uma nova etapa, em uma nova era, em um novo tempo, em um novo ciclo. O segundo subtítulo, testemunho de Samuel, ainda jovem, o que encontramos em 1 Samuel no capítulo 3. E o terceiro subtítulo, Samuel julga Israel. E aqui é quando vamos colocar, sim, alguns testemunhos de fé do profeta, trabalhando em favor do povo na terra de Israel.
Continuando a nossa introdução, diz, e em tela está o texto. Na lição de hoje, estudaremos alguns episódios da vida de Samuel, um dos últimos líderes do povo de Deus, antes da instauração da monarquia, o qual conduziu os negócios de Deus em favor de Israel, nas funções de juiz, profeta e sacerdote. Veremos como desde a sua concepção e nascimento, a vida deste homem foi assinalada por testemunhos de fé, que muito tem a nos ensinar sobre a graça de Deus. Observem, ainda nessa introdução, colocamos, não vamos estudar toda a história da vida de Samuel, não. Nós estamos somente trazendo, conforme em Hebreus, um resumo rápido de alguns pontos que caracterizam o herói da fé, Samuel. De tanta coisa que aconteceu na vida dele, e está registrado nas Escrituras, vamos considerar um ou outro caso, mostrando que é um homem de fé, e por esses poucos registros que faremos menção, naturalmente não mais em Hebreus, mas em Samuel, 1 Samuel, mas vamos ver como exemplo para nós de homens que são heróis, porque sim, caminharam crendo em Deus, baseados tão somente na fé. E assim, entrando no primeiro subtítulo, Samuel é gerado em resposta à oração de Ana. Aqui aparece uma personagem que não é o Samuel, mas é antes dele, a sua mãe, em tempo em que ainda era estéril, e vai deixar a sua atuação já começando já um preparativo para o filho, e depois sendo base para o filho, um filho que depois também vai andar em fé. Ou seja, pessoas que se apresentaram a Deus para servir a Deus em fé e foram, vamos dizer assim, o início de uma nova história. Assim, observe que nós temos, dentro do nosso estudo, a proposta do capítulo 1, que vai contar a história de Ana. É desde o verso 21, desde o verso 1 até o verso 22, mas podemos fazer um resumo, o que os professores da Escola Bíblica Dominical que utilizarem este material poderão ver adequadamente se leem todo o texto ou também se selecionam alguns versículos, como agora tenho feito. Assim, primeiro subtítulo, Samuel é gerado em resposta à oração de Ana, a sua mãe. Em 1 Samuel, encontramos então o que agora temos em tela. Verso 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Taú, filho de Zuf, Efrateu. Verso 2, e esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Verso 3, subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, estava ali os sacerdotes do Senhor Deus, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que era o sumo sacerdote. Verso 8, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor Deus e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo, Senhor dos Exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor Deus o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, diz o verso 20, e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor Deus. E subiu aquele homem Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Verso 22, porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor Deus e lá fique para sempre. Aí está o início, então, de todo este contexto de que a nossa história, apesar de ter o título em Samuel, mas inicia-se uma mulher aflita, estéril, sim, sempre afligida pela sua competidora, a outra esposa de Eucana. E agora vai diante de Deus pedir misericórdia. Ela quer um filho homem, para que seja tirado dela esta vergonha da sua esterilidade, mas que ela daria este filho homem para Deus e para servi-lo para sempre. Observe que esta é a mulher, Ana. Ela copiou isso na história de Sansão, onde foi pedido para que a mãe de Sansão não lhe cortasse os cabelos. No caso aqui ela apresenta como já um voto de que não passaria navalha pela cabeça do seu filho. Talvez a fé de uma outra mulher instigou essa a também ter fé. Se a outra era estéril, alcançou este favor, por que ela não poderia alcançar? Ainda mais quando a gente tem experiência de um Deus que é amoroso, benigno, sim, pronto a socorrer aqueles que lhe chegam com súplicas, crendo, confiando que Ele pode, sim, dar soluções. Muito bem, e assim podemos entrar no nosso primeiro parágrafo, no subtítulo: Samuel é gerado, a oração de Ana. A história de Samuel é o texto que está em tela. É assinalada pela fé ainda antes de sua vinda a este mundo, graças ao testemunho de sua mãe, Ana. Assim como no caso dos pais de Moisés e Sansão, a maneira como a graça operou através de Ana teve importância fundamental para definir não apenas o nascimento de Samuel, mas o seu propósito neste mundo. Conhecemos a história bíblica, como Ana, sendo mulher de Eucana, era humilhada e afligida por Penina, a outra mulher de seu marido, a qual, por ter filhos, irritava sua concorrente em razão da aparente esterilidade de Ana. Então observe uma coisa simples da vida normal entre os homens, é que aquele que é afligido, oprimido, humilhado, ao pedir o socorro de Deus, Deus atende. Agora o socorro que essa mulher vai pedir estava também recheado de fé. Crer que Deus podia fazer obra grande em seu socorro e ainda Ele mesmo, Deus, ser glorificado. E pedia a ela não para si, mas na verdade para tirar aquela vergonha da sua esterilidade, mas entregava de volta a Deus para que a criança servisse a Deus.
E no segundo parágrafo deste mesmo texto, em tela, temos ainda o que passamos a ler. Ocorre então que, viajando a família até Siló para prestar culto ao Senhor, Ana decide fazer um voto no intuito de alcançar do Senhor Deus um filho. Em primeiro lugar, destacamos como num tempo em que cada um andava segundo o seu próprio coração, distorcendo a lei do Senhor segundo as suas próprias conveniências, e quando até mesmo os sacerdotes, que deveriam ser luz no meio da escuridão, eram muitas vezes os primeiros a transgredir e a escandalizar o resto do povo, como era o caso dos filhos de Eli, o sacerdote. Ana demonstrava ter verdadeira piedade e devoção ao Senhor Deus, despretensiosa em seus objetivos, mas ao mesmo tempo oprimida pela injusta provocação de sua concorrente, sem poder alegrar-se no amor que seu marido lhe devotava. Ela apresentou sua necessidade ao Senhor. É uma súplica sincera e fervorosa. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. História simples de uma vida familiar, num tempo em que muitos estavam já desviados do mandamento de Deus. E cumpre-se aquilo que sabemos e que está escrito: não há um justo sequer. E as pessoas conviviam com formas erradas, segundo o mandamento de Deus, mas Deus, em tudo isso, olhava e via que eram como aqueles que não tinham entendimento. Não havia quem ensinasse, mas no meio desses, alguns tinham fé em Deus, até andando errado, talvez não sabendo, porque senão, pelo temor de Deus, poderia estar se corrigindo, mas não percebiam isso. E Deus não os imputava como falta aquilo, mas olhava a sua necessidade, se compadecia deles, como é o caso de Ana, que clama a Deus, e Deus vai lhe responder. Num terceiro parágrafo, ainda nesse subtítulo primeiro, Samuel é gerado em resposta à oração de Ana. Continuando nossa leitura, foi pela fé que essa mulher foi movida a apresentar sua causa a Deus, na esperança de que, assim como Sara, Rebeca e outras de semelhante testemunho, ela também poderia ser atendida e dar a seu marido um filho. E tal era a sua fé que ela se comoveu, apresentando ao Senhor sua aflição e, como prova do seu desejo sincero de obter aquela bênção, propondo um voto pelo qual expressaria publicamente sua gratidão, consagrando-se seu filho ao serviço da casa de Deus. Se a tua serva deres um filho varão, dizia ela ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Não são palavras de alguém que pede e promete algo difícil de se cumprir por crer que não será atendido, mas de alguém que sabe que o Senhor pode todas as coisas e que atenta para a aflição dos que o temem e nele confiam, ainda mais quando há naqueles que buscam o seu favor, mais do que simples desejo de atender a uma necessidade particular, mas também o intuito de glorificar a Deus. Observe aí o quadro que temos nesse testemunho também de fé de Ana. Na sua aflição, vai buscar socorro em Deus. E, sim, confiando que Deus vai lhe dar o que ela pede. E nós temos já isto. Lição para nós.
Qual a dificuldade no seu lar, na sua família? Já começa por aí. Creia em Deus e derrame-se diante dele, para que ele ajude na solução desses problemas. E observem que quem é justo, ninguém é justo diante de Deus. E Deus ouve a esta mulher desta forma, pedindo ela na sua necessidade particular. E Deus responde com esta maravilha, com esse prodígio, que é um filho consagrado a Ele, Deus, e que vai servi-lo fielmente. Isso posto, podemos ir já para o segundo subtítulo, o testemunho de Samuel ainda jovem. Muitos jovens se perdem, novos ainda, na adolescência talvez, levados por más companhias e outras coisas, mas nós temos exemplos de pessoas que na sua juventude guardaram-se dentro do princípio de Deus. José, um exemplo. Daniel, outro exemplo. E aqui Samuel, naquele tempo bem antigo, quando ainda o tabernáculo de Deus estava na cidade de Siló. E o nosso primeiro parágrafo vai então trazer este assunto. Subtítulo segundo, testemunho de Samuel, ainda jovem. O texto em tela nos diz: mesmo não pertencendo à tribo de Levi, muito menos à família de Arão, Samuel, em razão do voto, foi entregue a Eli, o sacerdote, e ficou servindo ao Senhor Deus, isto é, no tabernáculo, onde ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode, uma cobertura, uma veste própria de linho, segundo o critério, sim, das vestimentas dos levitas e sacerdotes. Continuando a leitura, não resta dúvida de que, por manter contato com seu filho ano a ano, a piedade de Ana exerceu sua influência sobre o coração do menino, ao mesmo tempo em que este ia crescendo em graça para com Deus, e os homens, ao invés de ser levado pelo mau testemunho dos filhos de Eli. A escolha de um novo sacerdote, de certo modo, tornou-se manifesta a Israel, quando Samuel se levantou após a morte de Eli, Ofni e Finéias, para ministrar, de fato, nas coisas de Deus em favor de Israel, embora não tivesse o direito de sacerdócio, segundo a lei, mas um homem segundo o coração e alma do Senhor Deus. Observe esses mistérios, que dentro dos critérios da própria lei, nós vemos coisas acontecendo diferente. Não vamos repreender como erro de forma nenhuma, porque Deus que estava fazendo todas essas coisas. E lembrando também que todo esse sacerdócio era apenas figuras. Se tudo se cumprisse dentro das figuras, se Eli andasse correto, se os filhos de Eli andassem corretos, não precisaria de um Samuel. Mas Deus mostra o seu poder e a sua atuação em favor do seu povo e do seu propósito. Se alguém erra, Deus coloca outro. E observe que esse sacerdócio, na sequência de Eli, vai ser arrancado fora. Ou seja, Deus não tem compromisso com aqueles que primeiramente não guardam compromisso para com Ele. Portanto, Deus substituiu. Por quem? Aquele que é chegado a Ele em fé, em sinceridade, fidelidade para com seu Deus. Portanto, não nos iludamos. Não há quem esteja constituído que possa ser firme a sua posição. Aquele que está de pé, olhe que não caia.
porque certamente Deus terá zelo da sua casa e santidade convém no trabalho da sua casa. E assim, observando mais alguns versos no capítulo 2, temos ainda os versos 11 e 12 que falam conosco. Então Eucana foi-se a Ramá à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, filho do demônio, e não conheciam o Senhor. A Escritura dizer isso é sinal que eles estavam totalmente fora do propósito e plano de Deus e da santidade de Deus e trabalhando dentro do santuário. A Deus uma hora tira fora. Deus não espera para sempre, não. E o verso 18, porém Samuel ministrava perante o Senhor Deus, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Como também no verso 26 desse mesmo capítulo, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens, vivendo a sua juventude ou adolescência antes, numa mesma casa, numa mesma família. Entretanto, guardava o temor de Deus, como José, que apesar de estar na casa de seu pai Jacó, tinha 10 irmãos mais velhos para darem mau exemplo, mas ele permanecia, sim, guardando-se diante de Deus e também agradando seu pai Jacó. Continua o nosso estudo no segundo subtítulo, o testemunho de Samuel ainda jovem. Num segundo parágrafo podemos ver, uma vez exercendo parte das funções sacerdotais, o jovem Samuel teve seu primeiro chamado para o ministério profético, pouco tempo após uma palavra de juízo já ter sido proferida contra Eli, o sumo sacerdote. Notemos a dedicação e obediência deste jovem em atender prontamente ao chamado que acreditava ser de seu pai adotivo, Eli. Mesmo tendo já encerrado suas atividades diárias. Samuel, depois de ser orientado pelo sacerdote a responder ao Senhor, mesmo não tendo ainda tido tal experiência, ele creu. E ao ouvir a voz que lhe chamava, respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Deste modo, tendo sido instruído a se prontificar a ouvir ao Senhor Deus, o jovem teria a certeza de quem estava falando com ele e se acharia apto a receber a palavra de Deus ou a palavra que Deus lhe dirigia. Observe que interessante isso. Samuel, indo dormir, termina as atividades do dia, ouve a voz que lhe chama: Samuel, e ele corre ao sacerdote Eli, dizendo: eis-me aqui. Mas não era Eli que chamava, isso uma vez, duas vezes, e a terceira vez Eli caiu em si. É Deus que quer falar com ele. Então instrui o jovem, dizendo: se ouvir de novo sendo chamado, você diga: fala, porque o teu servo ouve. Ou fala, Senhor Deus, porque o teu servo ouve. Pronto. E quando acontece uma nova chamada, qual é a resposta certa? Deus então começa a falar com Samuel e é a sua primeira experiência com Deus. Num terceiro parágrafo, nós temos, a partir desta comunicação, Samuel passava a exercer o ofício de profeta em Israel, que até então
padecia de uma falta de palavra de Deus. Notemos que o Senhor continuou a aparecer a Samuel em Siló, o que sugere que o jovem era consultado pelo povo de toda parte, de modo que sua fama como profeta de Deus espalhou-se por todo Israel, desde Dan, lá no extremo norte, até Berseba, mais no sul. Aí está Samuel tendo a sua primeira experiência com Deus, e temos vários ensinamentos, como os mais velhos estejam atentos para perceber quando Deus está agindo ou já, sim, se comunicando, buscando se comunicar com jovens que ainda não têm experiência. É o caso do mais velho que já passou por isso, instruir, porque outros estão vindo para uma nova geração e precisam ser instruídos, encaminhados. Para esses jovens precisam passar as experiências daquilo que vivemos na obra de Deus. E dentro da fidelidade de Deus, observem que já vimos e lemos este registro nas Escrituras, quando se diz que Deus não deixava que as palavras de Samuel caíssem por terra. O que Samuel instruía, aconselhava, dava como caminho certo a trilhar, o que ele profetizava, tudo isso se cumpriu e todo o povo começou a ver. Aqui alguém que tem a palavra de Deus. Como no passado Moisés e tantos outros tiveram essa experiência e foram instrumentos de Deus diante do povo. Um povo que agora tinha uma tocha de luz para iluminar o caminho seus nessa existência. E lendo de novo, considerando de novo o capítulo 3 de 1 Samuel, o verso 1, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta, ou seja, praticamente Deus não se manifestava ao povo, o sumo sacerdote estava debaixo de repreensão, seus filhos debaixo de condenação. Verso 4, e o Senhor Deus chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então ele entendeu, ou então entendeu Eli, que o Senhor Deus chamava o jovem. E pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar. E há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Pronto, 4 vezes Deus chamou a Samuel. Só nessa 4ª vez é que ele já tinha uma instrução como proceder diante desta chamada. E pronto, instruído por um experiente, ele já responde, ainda que era a 4ª vez.
também misericórdia, paciência de Deus com as nossas fragilidades. E a partir de então, Samuel já conhece o chamado do Senhor, e quando Deus quer conversar com ele e lhe revelar coisas ou procedimentos diante do povo que ele agora deveria estar conduzindo pelo temor de Deus. Isso posto, entramos agora no terceiro subtítulo, Samuel julga a Israel. E nisso aí aqui vem a continuidade, que estende bastante do trabalho de Samuel, sim, com o povo de Israel, e do que falaremos umas poucas coisas, nos resumindo para ficarmos somente em testemunho de um herói da fé. Assim, nós temos o terceiro subtítulo, Samuel julga Israel, e nesse primeiro e único parágrafo, temos em tela o que podemos juntos ler. Um testemunho notável da fé de Samuel está no fato de como, graças à palavra profética que nele se encontrava, ter conseguido liderar e julgar a todo o Israel, sem deixar-se levar por interesses particulares. Não era um homem de guerra, como depois seria Davi, mas quando foi necessário, convocou a todo o povo de Deus para a batalha contra os filisteus, não sem antes ordenar que se arrependessem dos seus pecados e buscassem ao Senhor Deus, que era o único que poderia livrá-los dos seus inimigos. Mesmo na questão da escolha do rei, primeiro se esforçou por fazer o povo abandonar esse desejo, e depois de atender ao seu pedido persistente, ungindo Saul como rei de Israel, Samuel não deixou de expressar sua profunda tristeza pela dureza de coração do povo, por cuja felicidade e salvação zelava como um verdadeiro sacerdote. Mas de modo algum renunciou ao seu chamado, antes continuou a exortá-los até o fim da sua vida, no mesmo zelo e interesse pelo bem de seu povo, e vale dizer, pela fé em Deus, que havia chamado a Israel para um propósito glorioso. Foi que este profeta, juiz e sacerdote, reprovou a desobediência de Saul no negócio dos amalequitas e prontamente obedeceu à ordem de Deus para ungir a Davi, uma vez que esse seria um rei melhor para Israel. Observem que Samuel foi rejeitado e pediram um rei porque estava velho, mas velho e com já um rei presente, é ele que continuava com a palavra de Deus, instruindo o povo, exortando o povo e também instruindo o próprio rei nas coisas que tinham que fazer. E outras coisas acontecem, mas não vamos estar estendendo. Nosso assunto é agora, sim, apresentar em texto bíblico aquilo que temos de certo como testemunho de fé na vida de Samuel, ainda que uns poucos exemplos. Começando em Samuel capítulo 7, o verso 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Observem, e o verso 15, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Aqui, voltando também ao texto que lemos no primeiro parágrafo, desse subtítulo 3, Samuel não era guerreiro, mas quando apareceu o momento de guerra, ele foi à frente. Só que não foi de qualquer jeito. Ele teve o cuidado
de apresentar ao povo quais eram os seus erros e que tinham que se consertar diante de Deus, e consertando diante de Deus, a vitória era certa. Não deixou de falar da santidade de Deus, da necessidade de andar nos caminhos de Deus, para então Deus sim poder socorrê-los. Não se baseou em força de exército, mas numa reconciliação com Deus, pelo que Deus, sim, na sua bondade, iria socorrer a esse seu povo. Esse é um primeiro ponto. Batalha que Samuel conduziu e no que derrotar os filisteus. Também, em 1 Samuel capítulo 12, está escrito, numa conversa mais: tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas nos fez. E o 25, porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim como vós, como o vosso rei. Se na primeira batalha de livramento ele conduzia o povo, depois, mais à frente, ele continua ainda a exortar o povo: temei ao Senhor, servi-o fielmente, e se perseverardes nisso, dá a vitória. Mas se perseverar ou se desviar para o mal, vão perecer vocês e o rei que vocês pediram para que esteja diante de vocês. Indo agora para 1 Samuel capítulo 15, o verso 16, como depois o verso 23, vou mostrar a oportunidade que, sendo velho, bem mais velho, está ainda no reinado de Saul e repreendendo a Saul nos seus erros vergonhosos. Então diz o verso 16, então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor Deus me disse esta noite. E ele disse: fala. E a história é uma repreensão. Deus deu uma tarefa a Saul e Saul não cumpriu. E vem Samuel, não se teme de ser o rei. Fala para o rei: você fez errado. Não obedeceu aquilo que foi dado para ser feito. E, verso 23, a rebelião, instrui a Saul dizendo: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor Deus, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele constitui o rei e já declara que ele já está rejeitado. O que o povo fez pedindo para ele colocar um rei, já porque já estava velho? Ele, velho, continuou sendo um instrumento da vontade de Deus entre todo o povo. E o rei foi uma pedra de tropeço para toda a nação. Finalmente, no capítulo 16, nós temos ponto importante na vida de Samuel, o fato dele, pela fé, ungir a Davi como rei em Israel, substituindo naturalmente a Saul. Isto posto, no capítulo 16, o verso 1, leio: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Não se deixou levar mais por aparência. Era um jovem, um moço, na presença de Samuel, e Deus dizendo: esse aí é o rei, segundo o meu coração. Pronto. E ele unge esse jovem. E o verso 13 ainda: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos,
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor Deus se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aí está a história então de Samuel. E conforme falamos, estamos mostrando testemunhos de fé na vida de Samuel e, por contexto, também fé na vida de sua mãe, e tudo isso, procedimentos e pessoas de fé, que dão liberdade ao Espírito de Deus para fluir uma coisa grandiosa. Toda a vida de Samuel foi dedicada a servir a Deus. E os contratempos vieram e foram embora, como o reinado de Saul. Mas Samuel, até o último dia, serviu a Deus com fidelidade. Para nós, aí mais um testemunho para nós aplicarmos hoje. Vamos ser fiéis a Deus. Vamos andar em fé, crendo no Senhor, confiando nele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E ele é fiel para aquele que nele espera, para aquele que nele confia. E isto posto, consideremos finalmente, num texto conclusivo que está em tela, Samuel deixou o seu testemunho entre os heróis da fé, tanto pela graça de sua palavra profética de Deus, em um tempo de quase completa escuridão e desorientação, como de suas ações em liderar Israel para buscar do perdão e do favor de Deus, depois na vitória sobre seus inimigos. Esse é Samuel, juiz, profeta, sacerdote, tudo de uma forma providencial de Deus. Deus cuida da sua obra. Vemos como está difícil o tempo que vivemos, o servir a Deus. Estaríamos como no tempo de Elias, que chegou a dizer a Deus que não tinha ninguém senão ele servindo a Deus, ou mesmo voltando ao tempo do sacerdote Eli, fraco para atuar como um dirigente do povo, porque não corrigia nem os seus próprios filhos, que davam escândalo e davam mau testemunho no santuário de Deus. Deus sim age. E todo aquele que vê as coisas erradas que pode existir em nosso tempo, não fique chorando no sentido de se lamentando. Chore essa miséria, mas clame a Deus. Deus mande alguém, que nem no tempo de Samuel se levantou este homem para operar uma mudança total. O Senhor pode fazer isso, talvez pela sua oração. E você vai ser o contexto do testemunho de fé de um outro herói, no tempo de hoje. Em que sentido? Que você creu que Deus poderia resolver e você não se desesperou, mas confiou em Deus e clamou por uma solução. E no tempo certo veio a solução. Conforme depois temos o testemunho de profeta como Abacuque, vendo as coisas acontecer, clamou a Deus: aviva a tua obra, ó Senhor. E Deus veio e operou poderosamente no tempo devido. Assim, é o testemunho desses heróis da fé no nosso estudo. E, conforme estudamos, usamos o esboço que agora colocamos em tela. Primeiro subtítulo: Samuel é gerado em resposta à oração de Ana. Segundo subtítulo: testemunho de Samuel ainda jovem. Terceiro subtítulo: Samuel julga Israel. E o nosso textuário foi: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefitá, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Hebreus capítulo 11, verso 32. Falta-nos tempo
para falarmos tudo que poderíamos falar, detendo somente na história de Samuel. Mas o que pouco que falamos já são testemunhos suficientes para um momento de escola bíblica dominical. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.